Oi pessoal, depois de aproximadamente um ano sem postar nenhum vídeo, agora surgiu a oportunidade de retomar as nossas microaulas, né? Bom, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a psicopatologia psicanalítica. Qual é a proposta, né, da psicanálise para tentar delinear, né, uma categorização que sirva para diagnóstico. Né? Como é que a psicanálise entende as psicopatologias, de uma forma geral? Bom, o que me fez é, querer debater isso com vocês hoje foi que atualmente a gente encontra nas revistas, até no noticiário da televisão, né, vários profissionais falando de várias patologias. Aí a gente escuta falar como transtorno bipolar, fulano está com depressão, a depressão é o mal do século XXI. Se fala muito, transtorno de pânico, ansiedade e etc. E eu achei interessante a gente ver como é que a psicanálise pensa essa questão da psicopatologia. Bom, em primeiro lugar, na época de Freud, quando Freud começou a psicanálise, né, inventou a psicanálise, ele foi movido pela histeria. A histeria era o grande enigma a ser desvendado. E essa foi a proposta inicial de Freud. Então, naquele período, Freud fazia uma categorização em termos de patologias assim. Existiam as neuroses, né? No caso, a neurose de conversão, que era o outro nome dado à histeria, as neuroses fóbicas, né? Que também era chamada de neurose de angústia, né? Então, a neurose de angústia, a característica principal dela era justamente a existência de fobias. Tá? E a neurastenia. A neurastenia seria um estado em que o sujeito apresenta como principal sintoma a fadiga, como se fosse uma fadiga crônica, o sujeito não teria energia para mais nada, ficaria ali meio prostrado. Tá? O que hoje a gente chama de depressão, na época, quando Freud começou os seus trabalhos, seus atendimentos, era chamada de melancolia. Né? Então, você não vai encontrar, por exemplo, estudos psicanalíticos de Freud que falam de depressão, mas vai encontrar vários textos onde ele fala da melancolia, que tem a mesma sintomatologia da depressão que a gente vê hoje em dia. Tá? Bom, além das neuroses, tinha uma, aliás, antes de passar para as psicoses, esse outro campo, ainda tinha uma outra neurose que Freud atendeu, um caso clássico, né? O caso do homem dos ratos, onde ele começa ali a expor, né, a sua teorização sobre a neurose obsessivo-compulsiva, certo? Vocês podem também se perguntar, por que será que esses termos empregados por Freud, hoje a gente não vê-los nos manuais de diagnóstico, né, como o nosso CID-10 e o DSM, que está agora na versão 5. Tá? Então, por exemplo, termos como neurose obsessiva foram substituídos por transtorno obsessivo compulsivo. Né? A própria histeria foi também fragmentada em vários outros, com outros nomes, né? O transtorno somatoforme, transtorno dissociativo e etc e tal. Mas juntando tudo daria a mesma histeria. Né? Você pode mudar o nome do transtorno, pode mudar o que você quiser, mas a sintomatologia acaba sendo a mesma coisa, só mudou foi o nome. Bom, então a gente viu, o primeiro grupo psicopatológico seriam as neuroses, aí vem neurose de conversão,
neurose de angústia, neurose obsessivo-compulsiva e neurastenia. Um segundo grupo seriam as psicoses. Né? O que seriam as psicoses? As psicoses é aquilo que a gente comumente chama de loucura. Né? Quando a gente diz um sujeito é louco ou um sujeito está louco, a gente pode traduzir isso por o sujeito é psicótico. Né? O que marcaria a diferença da psicose para a neurose seria justamente a forma de contato que esse sujeito vai manter com a realidade. Né? Freud costumava dizer que o neurótico ele distorce a realidade, ele está insatisfeito com essa realidade, ele fantasia para fugir de alguma forma da realidade, mas o psicótico ele tem uma forma mais radical de lidar com a realidade. É como se houvesse uma divisão do sujeito, em que um lado dele leva em conta a realidade e um outro lado desse mesmo sujeito desconhece totalmente a realidade, como a gente pode observar nos delírios. Né? Então, quando o sujeito delira, tem um delírio de perseguição, achando que está sendo seguido por agentes russos, né? Ou mesmo por alienígenas. Então, a gente pode olhar aí que a realidade desse sujeito já está, digamos assim, sendo um pouco comprometida nesse contato dele com a realidade. Então, isso aí é a marca das psicoses. Né? A gente tem uma psicose que é bastante comum a gente escutar falar, até na mídia também, que é a esquizofrenia, né? Que seria assim, um protótipo, né, das psicoses. As esquizofrenias, né, porque existem vários tipos, né, subtipos de esquizofrenia. Né? As principais seriam o que se chama de esquizofrenia simples, a esquizofrenia hebefrênica, que seria comum aos jovens, né? Hebe, no grego, significa jovem. A esquizofrenia catatônica, que é marcada por sintomas corporais, né? Coisas de rigidez corporal, de movimentos repetitivos, etc. E a esquizofrenia paranoide, cuja grande característica seria a paranoia, né? Os delírios, as alucinações, que marcam, né? Que são a característica central desse tipo de psicose. Então vejam, a gente tem. E tinha também, aliás, antes que eu esqueça, um outro tipo que Freud chamava, né, na época dele era comum, chamava-se de psicose maníaco-depressiva. Essa também mudou de nome, hoje chamam de transtorno bipolar, mas que se a gente for olhar direitinho, a sintomatologia é bem semelhante à antiga psicose maníaco-depressiva. Tá? Então, temos agora já dois grupos bem definidos. As neuroses, as psicoses e o último grupo, para fechar essa psicopatologia psicanalítica, seriam as perversões. Né? As perversões seriam patologias em que a sexualidade, né, o desejo sexual, ele ficaria preso a etapas mais primitivas do desenvolvimento psicossexual. É como se o sujeito, dentro da teoria da sexualidade psicanalítica, né, dentro do desenvolvimento psicossexual, ele não tivesse ultrapassado a fase fálica e chegado à fase genital. Então, a perversão sexual, a gente conhece algumas perversões sexuais, né, como a zoofilia, o sadismo, o masoquismo, a pedofilia, que mais? As condutas coprofágicas, né, também estão aí dentro. Então, o que acontece nessas perversões sexuais é justamente isso. Você vê que o desejo sexual, para se realizar, ele conta com elementos que são, digamos assim, estranhos àquilo que a prática sexual genital
né, e que, segundo a psicanálise, é um indicativo de maturidade, né, a perversão se distancia disso. Ela busca uma satisfação com elementos alheios a essa genitalidade. Né? E o que marca a perversão em si, o que é diferente de outro tipo de perversão, que Freud chamava de perversão polimorfa, né? É que ela é a causa determinante do desejo do sujeito. Por exemplo, o pedófilo, ele tem desejo por crianças. A sexualidade dele é movida pela, é, pela tara sexual exclusiva com crianças. Né? O zoófilo tem esse mesmo tipo de impulso dirigido aos animais. Então, só aquele animal consegue mobilizar o meu desejo. Eu poderia até ter outro tipo de relações sexuais, mas eu sou preso a um tipo fixo. Isso é o que marca a perversão em si. Bom, no próximo vídeo, Psicologia Psicanalítica 2, eu vou destrinchar mais essas questões. E aí a gente vai falar mais sobre as causas até. O que é que leva o indivíduo à neurose? O que é que leva à psicose? O que é que leva à perversão? Claro, dentro do ponto de vista psicanalítico. Então, até o próximo.